Olá, pessoal, novamente. Agora, dando continuidade aos nossos estudos sobre os modelos, nós vamos estudar um pouquinho sobre o modelo de antecipação máxima de mistura. Esse modelo, então, nós temos um modelo totalmente contrário ao que a gente viu anteriormente. No modelo segregado, nós tínhamos segregação, certo? Nós tínhamos vários glóbulos que se comportavam como pequenos reatores batelados, certo? Cada glóbulo, né, não trocava massa um com o outro, então nós tínhamos glóbulos com tempo de resistência igual a 1, tempo igual a resistência igual a 2, tempo de resistência igual a 3 e assim por diante. E só no final do reator, quando eles saíam, é que os glóbulos se misturavam. Então a mistura só acontecia no ponto mais tardio possível, que era na saída do reator. Agora, nesse modelo de antecipação máxima de mistura, ou seja, nós vamos ter a mistura acontecendo tão logo quanto ela entra dentro do reator, ou seja, no início do reator. Então, nós vamos ter uma mistura máxima. Vamos ter vários glóbulos, várias substâncias aqui, né, vários pontos, nos quais nós temos T's diferentes, tais diferentes. Então, nesse ponto, eu posso ter tal igual a 1, tal igual a 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, eu tenho moléculas misturadas logo no início do reator. Gente, então vamos considerar que o lambda é o tempo. Então, vai ser o tempo que o fluido leva para se mover de um ponto particular do reator até o outro. Ou seja, o lambda aqui representando o tempo é a expectativa de vida do fluido dentro do reator. Então, vamos ver o seguinte. Nesse tipo de modelo, nós temos o quê? Aqui é o início do reator, então V igual a 0. E aqui, no final do reator, V igual a V, certo? Eu tenho o fluido entrando no início do reator, né? Entrando aqui, meu V0. Mas eu também tenho, para que ocorra uma mistura máxima, fluidos entrando na lateral do meu reator. Então, todas as vezes que eu entro com fluido na lateral aqui, eu tenho uma mistura nesse ponto. Então, eu tenho outra mistura nesse ponto, outra mistura nesse ponto, e assim por diante. Então, eu tenho aqui entrada tanto, né, aqui, como entradas laterais. Só que o que vai acontecer? Nós vamos contar o tempo de vida contrário. Entenderam? Não vai ser o tempo igual a 0 aqui, não. Nós vamos, nesse modelo que a gente está estudando, nós vamos ter que no início do meu reator, o tempo, ou lambda, é infinito. E no final do meu reator, prestem atenção, muita atenção agora, no final do meu reator, eu tenho um lambda igual a 0, certo? Então, vejam bem. Então, eu tenho o meu tempo, ele vai ser infinito no início do reator e o tempo igual a 0 no final do reator. Ah, professora, por que a gente faz isso? Porque no fim nós vamos ter uma equação, uma EDOzinha, e ela pode assumir a forma rígida. Então nós vamos ter um descontrole no nosso sistema. Então isso a gente faz para tentar minimizar esse descontrole. Então, a gente começa do infinito até o 0, certo? Mas é uma adequação do nosso modelo, do nosso sistema. Então, aqui eu tenho, né, entrando V0 aqui, tenho V0 saindo aqui, lá no infinito, tenho, então, a adição das minhas correntes laterais. O que eu vou fazer? Vou seccionar uma pequena parte do meu reatorzinho. Essa parte seccionada, ela vai ser, então, um ΔV. Nós vamos ter entrando nesse ΔV um lambda mais delta lambda, certo? Que isso aqui pode ser o meu lambda, e está saindo no meu lambda. Então, eu tenho entrando a minha vazão vezes o C de A nesse ponto, saindo a minha vazão vezes o C de A nesse ponto, mas também está entrando lateralmente, certo? A minha vazão vezes o C de A lateral. Então, vamos estudar isso aqui, vamos propor o nosso modelo. Nesse modelo, nós vamos ter o seguinte: os glóbulos à esquerda vão corresponder às moléculas que vão permanecer mais tempo
dentro do meu reator. Ou seja, ela vai entrar aqui e vai demandar um bom tempo, um longo tempo até que ele saia. Já as moléculas que estão entrando aqui, bem na saidinha do meu reator, vão corresponder àquelas moléculas que vão permanecer um tempo muito pequeno dentro do meu reator, ou seja, são aquelas moléculas que vão passar por caminhos preferenciais através do reator e já vão estar saindo. Então, ele é o contrário do modelo anterior, certo? Ele é o contrário do modelo anterior. Então, vamos considerar o seguinte, a nossa vazão volumétrica em lambda vai ser o V lambda, vai ser a vazão que entrou tanto aqui como aqui, mas aqui entrou pelos lados. Então, a minha vazão que está saindo vai ser a minha vazão que está entrando em lambda mais delta lambda, né, essa daqui, mais a vazão que está entrando lateralmente, que é o V0 vezes a DTR vezes o delta lambda, certo? O que eu vou fazer? Vou pegar essa equação, vou passar isso daqui para cá, vou passar isso daqui para lá, vou tomar o limite quando o delta lambda tender a zero e vou manipular essa equação e chegar nessa daqui. Lindo! Vou integrar, então eu vou integrar para quando o lambda for igual a lambda, o V lambda é igual a zero, para lambda igual a infinito, o V lambda é igual ao V lambda, integrando eu vou chegar nessa equação, certo? Mas aí, vamos conversar. O que a gente conversou sobre a DTR nas aulas anteriores? Que esse camaradinho aqui, integral, lá era integral de t até infinito. Aqui o t significa, está representado pelo lambda nesse modelo, mas é a mesma coisa. Então seria a integral de t até lambda e de t vezes dt é a mesma coisa que a função cumulativa que a gente tinha visto anteriormente. Então eu posso substituir essa integral por 1 menos f de lambda. Mesma coisa, tá? Então, eu vou ter que V lambda vai ser a mesma coisa, ou seja, a vazão volumétrica que está saindo vai ser igual à vazão volumétrica que está entrando, vezes a função cumulativa da DTR, certo? 1 menos F de lambda. O que eu posso fazer? Eu sei que V lambda vai ser a mesma coisa que ΔV, do volume do reator, dividido por delta lambda, certo? A vazão volumétrica vai ser igual, né, o volume dividido pelo tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o ΔV e vou pegar o V lambda que eu acabei de determinar e vou multiplicar por delta lambda. Então, eu vou pegar V lambda, V0, 1 menos F lambda, e eu vou multiplicar por delta lambda. Então, eu tenho aqui o meu ΔV, certo? Então, nós vamos escrever a taxa de geração da substância A nesse volume de controle. Lembra quando a gente fazia a equação do balanço do reator? Lá no inicinho, a gente fazia, né? Era RA vezes ΔV, certo? Para ficar todo mundo nos mesmos termos, na mesma dimensão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer RA vezes ΔV. Então, eu repeti o RA aqui e vou multiplicar pelo ΔV, que vai ser V0, 1 menos F de lambda vezes delta lambda, né? Então, isso daqui é o meu ΔV. Então, eu escrevi como que é a minha taxa de geração da substância A, nesse volume de controle. Então, agora, eu descobri como que é o meu RA e eu já sei como que é a minha vazão volumétrica, certo? Então, nós vamos fazer o quê? Balanço molar para a substância A, que vai entrar entre lambda mais delta lambda, certo? Então, eu tenho lá o meu volumezinho que eu tinha feito no início. Nós vamos ter quem entra na entrada aqui, né? Nós temos lá nosso reatorzinho, nós temos quem entra aqui, que vai ser esse camarada aqui. Daí mais quem entra pela lateral, menos quem sai aqui, mais o que é gerado aqui dentro. Então, aqui é a mesma coisa que a gente fazia antes, né? F de A que está entrando em lambda mais delta lambda, mais o F de A que está entrando pela lateral, menos o F de A que está saindo, enfim, né? Mais o RA
ΔV aqui, que a gente acabou de determinar. Esse F de A não é a mesma coisa que a vazão volumétrica vezes a concentração de A, né? Todos esses termos? Sim. Então, o V lambda, a gente já não determinou? Determinou. V lambda é esse termo aqui. V0, 1 menos F de lambda, vezes o C de A. Então, eu tenho aqui a concentração nesse ponto, lambda mais delta lambda, certo? Que está entrando aqui. Ó, que está entrando aqui. Então, a gente está calculando aqui, esse ponto é o C de A que está entrando aqui, lambda mais delta lambda. Agora, quem está entrando lateralmente? V0 e alfa vezes delta alfa. Delta lambda, perdão. Desculpe. Então, quem está entrando pela saída? Então, está entrando pela saída V0 e lambda vezes delta lambda. Que multiplica quem? Tem que multiplicar o C de A. C de A0 aqui, certo? Que está entrando lateralmente. Menos quem está saindo? Quem está saindo vai ser V0, né? O V lambda, daquele ponto, vezes o C de A, novamente. Então, aqui eu tenho o V, tá vendo? Que vale V0, 1 menos F lambda, que é o V, vezes o C de A. C de A no ponto lambda, certo? Então, agora nós temos C de A no ponto lambda, que é quem está saindo. Então, seria V lambda vezes C de A no ponto lambda, quem está saindo. Então, nós temos aqui V0, né? A função do V0, vezes o C de A lambda, mais o que está sendo gerado. A gente não acabou de determinar quem está sendo gerado, então, mais quem está sendo gerado. Escrevi o meu balancinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir todo mundo por V0 delta lambda. Vou tomar o limite para quando lambda for igual a 0 e vou chegar nesse termo aqui, tá vendo? Maravilhoso. Desse termo aqui, o que vai acontecer? Eu tenho tanto F de lambda como C de A lambda variando com lambda. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a regra do produto aqui. Então, eu deixei 1 menos F lambda constante, derivo o C de A lambda. Daí depois eu vou deixar o C de A constante e vou derivar o 1 menos F de lambda. Quando eu derivo 1 menos F lambda em função do D lambda, vai ficar quem? Vai ficar o E lambda aqui, vai ficar a nossa DTR, certo? Tanto faz qual equação que vocês quiserem trabalhar, tá? Tanto faz. E o restante repete. Ou eu posso manipular mais um pouquinho essa equação e vou chegar nessa equação aqui, estão vendo? Ó, o que eu fiz? Peguei aqui, tenho C de A0 aqui, dividi todo mundo por C de A0. Então, dividindo todo mundo por C de A0, a gente vai ficar nessa equação aqui. Manipulando aquela lá, ficamos nessa. O que eu posso fazer? Eu tenho aqui em termos de concentração e concentração, certo? O que eu sei? Eu sei que o meu C de A é igual a C de A0, 1 menos X, não sei? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou jogar isso daqui aqui dentro do meu C de A0, rearranjar e vou chegar nessa equação aqui em termos de conversão e da minha DTR e função cumulativa. Mas eu posso rearranjar mais um pouquinho. O que eu posso fazer? Eu posso escrever essa equação aqui. Vou dividir todo mundo por C de A0. Olha lá, dividir todo mundo por C de A0. Cheguei na minha equação do meu... a equação do meu modelo. Então, a equação do meu modelo, ele vai me dar o quê? Ele vai me dar que a conversão ela é uma função do tempo, né, do lambda, do RA, da equação que vocês estão propondo. Então, vocês vão escrever o RA, seja ele de primeira ordem, segunda ordem, seja ele uma equação bioquímica de Monod, de Michaelis-Menten e assim por diante, vocês vão escrever o RA aqui, e uma função experimental da DTR. Então, é como vocês vão para o laboratório, vocês vão determinar aqui experimentalmente como que é a DTR, e aqui vocês vão determinar também experimentalmente como é a ordem da reação, velocidade específica e assim por diante. Com esses dois dados, nós vamos conseguir calcular quem? O X, certo? A nossa conversão nesse ponto.
Para obter uma solução, essa equação acima ela deve ser integrada numericamente de forma regressiva. Lembra que eu falei para vocês prestarem atenção que é sempre do maior tempo até o menor tempo, até o tempo igual a zero. Então, ela deve ser, sim, calculada de forma regressiva, começando com um valor muito grande, né, o infinito, maior que vocês tiverem trabalhando, e terminando na conversão final igual a zero. Vamos resolver um exercício?